Isso quando você vê, né? Isso tudo que eu tô falando aqui são as vezes que você vai ver, velho. A maioria das vezes você vai sair do corpo, não vai estar consciente, eles vão lhe manipular, você tem que todo dia que acordar ver como é que você tá. Porque isso aqui vai acontecer. Certa vez estava eu sentado numa cadeira, estava do lado esquerdo, tinha um cara todo de branco do meu lado direito. Cabelo preto, todo arrumadinho, quietinho, todo de branco, camisa branca, calça branca. Eu sentado aqui, na época o site era o Instituto Viagem Astral, muitos anos atrás. Essa experiência foi fogo, velho. Eu estava assim sentado, eu estava mostrando o site, eu estava mexendo no site, quando eu estou fazendo o curso agora, empolgado, eu estava fazendo uma coisa nova, tal. Aí ele chegou e falou assim, ó, você sabe que o seu site está muito bom, né, tal, mexendo, mas você precisa cuidar mais da vida, velho. Você tem que parar um pouquinho com isso aí, cuidar mais da vida, tá demais esse negócio seu aí com só espiritualidade. E eu sentado assim, eu comecei a ficar com sono, velho, enquanto eu começava a assistir o site, ele falando. Aí eu me senti uma coisa estranha, velho. Aí eu olhei pro lado assim, ele tava olhando para lá, ele virou o rosto assim. E eu vi um sorriso de canto sarcástico dele, ele não conseguiu esconder, velho. Aí eu, com sono já, ele tava tentando me pagar minha consciência para fazer eu acordar sem vontade. Eu falei, você não é mentor não, né? Aí ele deu risada. Olhou para mim e deu risada, velho. Vê que coisa. Brincalhão. Tá, tem aos montes. Esses caras aqui não vão... Esses caras são gozadores. Tem a ver se encontra, eles não são malvados às vezes. Não necessariamente vão fazer mal para você. Mas você tem que não sabe qual é. Esses caras são tipo, donos de praça, cara dono de rua, flanelinha do astral. Assim, ó. Assim de flanelinha. Espíritos controladores de... Tem controlador de rua, controlador de praça, controlador de motel, controlador de shopping, controlador de restaurante. Todos os lugares que você imaginar são controlados por espírito. Onde vai gente é controlado. Eles controlam também a outra dimensão também. Você não umbral você não passa numa rua sem que um cara cobre. Ou vai ter um grupinho sexualizado na esquina, ou vai ter um grupinho pronto para, tipo um arrastão, apanhar para passar, ou você não vai passar, vai ter que fazer troca para passar. Agora, o que esses caras pagam, como eles pagam, não tenho a menor ideia. Várias vezes eu estou pelo astral, não consigo voar, sempre quando não cai no vale. Aí é pior, porque aí no vale não é brincadeira. Existem esses pequenos controles, nos vales o bicho pega para lascar. Porque aí são espíritos aprisionados mesmo. Cara, umbral é um lugar de manipulador. Manipulador. Um monte deles. Você tem como eu falei para você, imitador de parente, vai fingir que é sua... Cara, não beije, não fale, não abrace. Ninguém. Ninguém. Olhe, porque eles enganam você e você vai cair. Você cai. Eu já caí várias vezes, com consciência eu caio, velho. Olha aqui, cara, chega a ser absurdo o que eles conseguem fazer com a gente. Chega a ser absurdo. Eu vim voando, vim descendo naquela altura abaixo do poste, eu vim voando no umbral, que é normal. Não tem o que fazer. Ou saio do corpo, ou vou cair lá. Onde é um processo natural, é até fisiológico. O espírito está aqui, a energia está aqui, o corpo está no umbral, sai para o umbral também. Vai tudo para o umbral. Pá. Às vezes sobe um pouquinho, mas é uma questão de consciência. O meu corpo está no umbral. Se a minha energética está conectada ao umbral, não é tão fácil. As pessoas que romantizam esse processo. A verdade simples é essa aqui. Aí eu vinha descendo, aí quem que vem subindo ao contrário? Minha mãe com a perna machucada. Eu, velho, acreditei na conversa do vigário. Mãe! Cara, eu tava lúcido. Como que eu caí? Antes de eu ver o espírito, ele já tinha me visto. Ele já tinha lido a minha mente. Ele já sabia na possibilidade disso. Então ele já jogou. Na hora que eu abordei, ele já tinha jogado na minha mente a hipnose de que minha mãe estava com a perna ruim. Filho, eu preciso ir para o hospital, me ajude, estou com a perna machucada. Da lucidez, eu mantive a lucidez, entre aspas, desci no chão, que foi, mãe, vamos descer. Aí eu fui, aí voltamos, eu tava subindo, tinha uma ladeira, eu vinha descendo a ladeira, o espírito vinha subindo. Nós dois descemos, eu peguei minha mãe, fui descendo, desci uma escadinha assim, só que minha mãe começou a ficar pesada. Olha que miserável, velho.
Não estou conseguindo andar, filho, não estou conseguindo andar. Peguei minha mãe, botei nas minhas costas e comecei a andar na rua, carregando a minha mãe. Pesada. Não é pesado. O cara faz isso. Aí eu recobrei um pouco a consciência, não o suficiente, peguei voei com a minha mãe na... Cara, é muito idiota, velho. Eu não me cobro tanto, mas me cobro. Como que você pode ficar tão burro? Mas fica. Não brinque com os caras. Ah, eu não vou cair. Rapaz, tô nisso há muitos anos. Todo mundo vai cair nisso. E 1, 10, 30 vezes. Tá? Vai cair na... E eu fui voando, procurando um posto de saúde com a minha mãe nas costas. Aí eu fui voando, começava a perder a atitude cansada. Aí eu falei, mãe, acho que tem um OBS aqui na frente, já quase dormindo. O cara, aí eu caí, aí foi a hora que eu pisei no chão assim, não conseguia mais voar. Aí eu tentei virar assim, falei, mãe, tem uma coisa estranha, mãe. Não é. Aí eu falei, puta merda, eu tava fora do corpo. Eu encosto aqui, eu fui tirar o cara, não tinha mais força pra tirar o troço, velho. Parecia um sanguessuga grudado. O que aconteceu? Eu voltei pro corpo, sugado. O miserável deve ter... Peguei um projetor cabeçudo burrótico. Você conhece Saulo Caldeirão? Metido a projetor astral, faz curso. Ele é burro que só a desgrama. É só falar que é a mãe dele que o animal cai. Bem-vindo aqui, Saulo Burreron. Eu. Não brinque com os caras. Tem o acusador moral. Acusador moral. Este aqui você vai ficar com raiva dele. Você conhece... Vem aqui. Ah, não vou não. Vai sim. Não, você vai. Não vou. Vai. Não vou. Você vai, menino pequeno. Quer ver só? Você conhece alguém aqui na Terra, encarnado, que te tira do sério facilmente? Rapaz, se você falar que não, já vamos pegar você e começar a levar para uma outra dimensão. Você não é um ser, você é um missionário. Você é um Jesus Cristo andarilho. Aqui. Alguém que tem o poder de tirar você do sério assim, ó. Pois é. O acusador moral é pior. Porque o filho da mãe sabe tudo que você não quer que saiba. Principalmente aquilo que você quer que ninguém saiba. Alguma coisa que você fez que às vezes você nem lembra. Cara, velho, o bicho é miserável, eles são muito ruins, velho. Muito ruins. Eles vão botar culpa, peso na sua cabeça. E você pode ter tomado passe, você pode ter feito técnica energética, você pode ser o reikiano nível 4, 8, beta-mate de Netuno. Na hora que ele xinga você, o que ele te acusa, você tá aqui, mas eu sei bem o que é isso aqui. Lembra disso aqui que você fez? Você não tem ideia da raiva que dá. Porque eles são... É de um sarcasmo que não tem tamanho. Não cair na conversa de um espírito... Cara, é a própria presença do cão. Sabe aqueles filmes de demônio que o padre está ali exorcitando, do nada ele volta assim, fala, eu sei que não sei o que. O padre chega e fala assim, lembra aquela... Ele vai pegar você e vai chamar... Quando você não está em processo de culpa, que ele pode fazer isso também. Você acabou de se separar, tá se sentindo mal, ele fala, sua mulher, seu marido tá lá com outro agora. Ele bota a imagem na sua cabeça, de raiva, velho. E você vê a imagem acontecendo e você se desmorona de raiva ali, velho, na era. Ele bota pra você. E o cornão? Rapaz, eu tô lhe falando, eu preciso lhe falar. Porque ninguém vai lhe falar desse jeito. Viu, cornão? Ninguém vai. Chifrudinho do astral. Ninguém vai, velho. Eu preciso te contar. Tem um monte. Sedutor encantador. Ou o beijador do astral. Ou a beijadora. Tu não tem noção do que é o cara tentar conversar com um espírito sexualizado. Nem... Tem que treinar você, para você aprender. Se não treinar você, você não vai estar pronto para o negócio. Hein? Aliás, eu acho que a gente tinha que treinar isso nas escolas. Desde pequeno você tinha que falar para Joãozinho, Mariazinha, desde a escola, ó, vocês têm que entender que vão crescer e as pessoas são complicadas. Às vezes vai ser você que vai ser complicado. Você pode ser corninho quando você... Não,
Pode sim. Você tem que aprender a ser ético, desde pequeno. Essas coisas de aprender na escola, cara. Sério. Para o menino já crescer com ética, com visão preparada emocionalmente para as coisas que vão acontecer no mundo. Que ninguém fala essas coisas direito, né? Deveria aprender, deveria ter, sério, estudo psicológico direto, simples, pé de boi na escola para todo mundo aprender, desde pequenininho, que as coisas vão ser difíceis. Então, o sedutor encarnado, o sedutor espiritual, desencarnado, cara, nem converse, passe. Não, aqui não tem conversa. Aqui, assim, a única conversa que existe aqui é não cair na conversa. Ele vai falar, acontecer, ele vai fingir ser legal. O problema é que eles chegam perto, fingindo ser alguém. Ou fingindo qualquer outra coisa. Você podia me dar, pô, me ajude, você me projetou astral. Oxi. Vai ajudar. Aí você vai lá, todo... não, peraí, chegue pra... Quantas vezes eu falei, ó, saia. Não. Se afaste, velho. Chegue pra lá. Não chegue perto, não. Peraí, velho. Saia. Ó, sério, não chegue perto. Tá? Chegue, fale de lá. Aí você conversa com ele lá. Assim, o que você quer, meu irmão? Lá onde? Você tá querendo o quê? Não tô querendo ajuda pra quê? Ó, desculpa. Tô aí pra lhe ajudar, mas pra quê? Ele... Talvez, na frente do centro espírita. Fomos num... Cara, esse centro espírita foi tão legal que eu lembro da frente dele. Era uma casa antiga que tinha... Era um centro espírita, uma casa antiga, e eu fui visitar. Eu ia lá dentro fazer alguma coisa, estava eu e um cara espiritual, que eu também não odeio quem seja. Na hora que entrou, eu falei que tinha um cara que guardava a frente, e eu percebi que tinha uma energia que fechava o centro inteiro. Ninguém, tipo uma cerca elétrica diferente, assim. Ninguém entrava, só dava para entrar pelaquela porta. Nós entramos, nem a gente, naquela região do umbral, passávamos pela porta se não fosse pela frente. Existia um respeito. Na hora que passou, eu falei, cara, deixa eu ficar aqui com ele. O cara olhou para mim assim, tipo, mas tinha uma coisa... Tá bom, ele me deixou ali. Aí eu fiquei na frente, o cara falou, quer ficar um pouco na porta? Eu falei, quero. Aí eu fiquei um pouco na porta, aí chegou uma criatura. Oi, tudo bom? Preciso de ajuda. Oh, claro, passa aí, vai lá. Aí o cara que estava atrás, apareceu o espírito, já estava ali escortado no canto, só olhando para entrar, e falando, peraí um minutinho, você de ajuda para quê? Não, porque não sei o quê, você quer, vai me ajudar. A mulher começou a gritar, velho, com raiva, muita raiva. E eu fiquei assim, olhando pro cara assim, eu falei, cara, eu ia deixar passar todo mundo aqui. Chegasse fulano aqui, precisar de ajuda, entra também. Os caras são muito manipuladores, velho, não tem o que falar. Os espíritos que vão passar questões de ego, tá? Se ligar, existe um tipo de assédio hoje em dia que é levantamento de ego, tá? Essa modalidade. Não, ó, toda vez que você voltar, faz isso aqui agora, não pode ser só lá. Não deixa ninguém direto, cara, acontece comigo. Bicho, mandei pra cara esses dias, vou mostrar pra vocês. Olha, cara, você mandou isso para o meu vídeo, eu disse pra você que porque eu vou botar você como exemplo aqui, que eu não acredito nisso, tá? Eu tirei um print e mostrei pra cara, ó, Carita, olha como a desgrama fica cercando a gente o tempo todo. Vacilou, você começa a, se não tomar cuidado, peraí que não é possível que eu não vou achar, peraí. Você mentiu. Aqui, foi o Felipe. O Felipe mandou essa mensagem aqui, deixa eu botar um foco aqui para não correr isso de ter. Mandou essa mensagem aqui, olha só, isso aqui você tem que tomar, cara, vai por mim. Tá caindo tanta gente nisso. Olha a mensagem que chega. E eu estava com o Wagner ontem, lá no lançamento do livro dele, lá na casa junto com o Samuel, o Rodrigo Betim, uma turma. Fui lá ver o livro dele, até ganhei, tá aqui em um lugar. O livro dele, que Na Luz dos Xamãs. Olha a mensagem. Saulo, o Wagner, que acessou sua vida passada, ninguém mais, ninguém menos do que Maria Antonieta. Maria, desculpa aí, eu sou... Cortaram minha cabeça na França. Fui eu. Queria me gambar, tá? Isso está aqui. Eu sou atacado constantemente por Deus e o mundo. Por que o Wagner não me falou isso ontem? Se fala, eu acredito. Ah, mas foi o Wagner.
Não tem o menor. Se ele falar isso para mim, eu vou achar que o espírito assediador está usando ele sem que ele perceba. Na hora. Na hora. Ainda vou falar, Wagner? Como assim, pai, velho? Não, mas não tem perigo. Cara, vacinado nesse aspecto. Você precisa se vacinar. E os assédios, eles vão acontecer lá fora, mas muitas vezes vão pegar pessoas ao lado, tá? Ainda falou que o Wagner falou mesmo. Não tem o menor... Mas pode, ele estava lá ontem, por que ele não me falou? Falou não, velho. Eu estava com ele ontem. Entramos, ele me chamou até para conversar sobre um outro assunto, de um evento e tal. Entrei na sala, ficou só eu e ele batendo papo. Não falou. Não tem perigo. Cara, ele só se falou sacaneando. Aí tudo bem. Mas não tem como, velho. Não tem perigo. Não tem. Você não pode deixar. Isso não pode passar. Isso aqui é uma desgrama para acabar com a sua consciência. Os espíritos usam isso aqui, sério. Eu tô falando sério, tá? Sério. É uma galera hoje em dia que se acha seres encarnados importantes. Assim, ó. Cara, desliga disso. Se foi, morreu já. Nem existe mais. O que conta é você aqui iludido sobre uma coisa que você não tem noção se é verdade. Tá? Foi de sacanagem um troço desse. Com certeza o Wagner sacaneia tá todo mundo aí, só pode ter sido sacanagem. Mas se falar pra mim... Mas aí, o cara falou sério aqui pra mim, você viu? É um segundo, eu falei, rapaz, acho que eu vou começar a estudar. Eu já fiz isso. Já falaram pra mim no passado, e eu sei que... Eu vou dizer a você quem foi a pessoa. Se você não acredita, vá lá e fale com ele. Eu vou mostrar, eu vou provar pra vocês que eu tô falando a verdade. Não minto, velho. E isso aconteceu há mais de 30 anos atrás. Eu era novo, mas... Tinha 14 anos, velho. 15 quando tocava com esse cara. É esse cara aqui, ó. Ele é gente boa, tá? Músico. Meu amigo, chama Roberto Caravelas. Ele é músico também, toquei violão com ele. Ele aqui, ó. Ele tá até tocando aqui. Pô, vai lá no Instagram dele. Vou pedir pra Sérgio. Acessa ele e pergunta pra ele se ele lembra. Foi ele que falou. Ele psicografou várias cartas, várias. Eu ia dormir na casa dele depois que eu tocava, deixava meu sapato lá fora porque dizia que eu tinha chulé. Eu dormi na casa dele. Aí começou do nada, eu novo, parece que o rapaz psicografar cartas e mais cartas, dizendo que eu era o Kefren, o faraó. E que, sabe quem assinava a carta? O Kelps. O Kelps assinava a carta. A primeira carta que eu recebi, e não foi uma nem duas não, foram dezenas. Todas as vezes que eu ia nesta casa, aparecia ele, incorporava na mesa e começava a psicografar rápido pra caramba. Ele realmente psicografa, tá? Médium, realmente. Aparecia assim. E nós éramos 3 irmãos da história que estamos encarnando há muito tempo juntos. O Kelps, o Kefren, humildemente eu, e o Miquerinos, que tá aparentemente encarnado também. Aí eu fui atrás, eu comecei a comprar livro, eu acreditei nisso, comecei a viver. Aí comecei a fazer planos de ir lá para o Egito, para me concentrar. Eu acho que eu tinha uma mente, acho que eu vou sentar na frente da esfinge que eu construí. Tranquilo. Eu vou fazer uma meditação, provavelmente eu vou saber onde estão as coisas que eu escondi. Tudo que esse livro eram tão perigosos que eles falavam que esses 3 caras foram os últimos que tinham acesso à telecinesia na Terra, eles dizendo que eu tinha construído as pirâmides com telecinesia. Aí imagine se eu caio num troço desse. Rapaz, minha personalidade se destrói. Cara, eu acho, vou ser bem sincero, que a intenção era alguma coisa, eu sabia que provavelmente eu ia montar alguma coisa, ia montar dali, tá? E tentou dali me destruir. Vamos matar o problema aqui. Eles destruíram meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe era do candomblé, velho. Meu pai e minha mãe saíram do candomblé, os 2 eram do candomblé. E iam montar um centro espírita. Você sabe qual era a próxima? Era eu e o meu irmão Sandro cuidar do centro espírita. Na época. Era a ideia do negócio. Minha mãe se separou, minha mãe nunca me falava nada de espiritualidade, porque ela tinha horror à espiritualidade. Então eu cresci às cegas. Quando eu comecei a sair do corpo, eu não sabia nada. Porque era para eu ter base, mas eu não tinha, porque minha mãe atribuía tudo o que aconteceu a ela aos espíritos, e ela tinha razão. Realmente foi um assédio da moléstia que caiu em cima deles. Tá?
Por isso tem que derruba, eles derrubam, vai. Derruba, sabe por onde? Carro primário. Não é o tema, mas é importante. Carro-chefe de assédio é relação. Tá? Ciúmes, relação e traição. Carro-chefe de assédio. Os 3 pontos. Tá?